Onde você está, por favor, feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse prazer, o privilégio de poder estar na Tua casa, te louvando, te adorando, contribuindo no Teu reino, Senhor. Meu Deus, tendo comunhão uns com os outros, muito obrigado. E eu te peço que Tu possas agora falar conosco. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Usa-me como uma ferramenta em Tuas mãos para trazer a Tua mensagem a cada coração e que cada pessoa que escute essa mensagem possa colocar em prática para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando sobre um tema desde o início do ano. Qual o tema que a gente está estudando aqui na igreja? O reino de Deus, o reino de Deus. Quem está assistindo pela internet, depois pode procurar lá as outras pregações. Quem é o rei? Qual é o reino dele? Quais as características do reino? Quais os súditos do reino? Quais as finanças no reino? Tantas coisas que nós falamos sobre o reino. Da última vez nós falamos sobre a sua função e o seu papel no reino de Deus. E hoje vamos falar um pouco mais sobre a sua função e o seu papel no reino de Deus. Eu gostaria de primeiro perguntar: quem é você? Você sabe quem é você? Quem é você? Se eu perguntar aqui quem é você, as respostas vão ser diversas. Quem é você? Eu sou branco, eu sou negro, eu sou asiático, eu sou brasileiro, eu sou chinês, eu sou carpinteiro, eu sou eletricista, eu sou brasileiro, eu sou pobre, eu sou rico, eu sou magro, eu sou gordo, eu sou... Cada um vai ter eu sou alguma coisa aqui, que você vai falar várias coisas de você mesmo. Mas no reino de Deus, quem é você? Jesus falou muito sobre reino. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Que reino é esse? A oração do Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Que reino é esse? Qual o meu papel no reino de Deus? Qual a sua função no reino de Deus? Você sabe qual a sua função no seu trabalho? Aqueles que têm profissão aqui, você sabe qual a sua função? Você chega lá e fala, vim trabalhar. No quê? Não sei. Né? Qual a sua função dentro de casa? Você chega lá em casa, na sua casa, você é a mãe, você é o pai, você é o filho, até mesmo em casa, cada um tem uma função, né? Até seus filhos têm função em casa? Tem que ter. Já diz o velho ditado, trabalho de criança é pouco, que não aproveita é bobo. E tem que ter a função para ensinar já desde pequenininho qual a sua função depois na vida, no cotidiano, na sociedade. Cada um de nós temos uma função. Qual a sua função no reino de Deus? Se você não sabe ainda, abre comigo, por favor, Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 27. Gênesis capítulo 1, versículo 27. (27 ao 31). E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Eis aí, primeira coisa que Deus criou o homem, criou o ser humano, Adão e Eva, primeira ordem que Deus deu, frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Versículo 29. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, de árvore que se dá semente, servos-ão para mantimento, e todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim foi. Só fazer um parênteses aqui, que tem nada a ver com a pregação de hoje, mas acabamos de ler aqui. Tem um pessoal que está ensinando aí que o ser humano, o homem das cavernas, era só carnívoro, ou então todos estão falando que Deus, quando criou Adão e Eva, era só vegetariano. Pessoal, leia aí, por favor, Gênesis capítulo 1, versículo 29 e 30, que fala que é para comer de tudo. Toda ave, todo animal, todo réptil, toda planta, todo bicho, toda coisa, o que tem semente, o que não tem semente, tudo. Pastor, pode comer o quê? Só não come pedra porque dói o dente. O resto você pode comer tudo. É dieta da lua, come tudo, menos a lua. Ou então, é a dieta do seafood, everything I see, I eat. Então, sinta-se à vontade para comer o que você quiser, tá? Fecho aspas. Versículo 31.
E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do dia sexto. Deus criou o ser humano no sexto dia, assim que acabou de criar ele, já falou, olha, multiplique-se, sejam frutíferos e domine a terra, vocês vão ser os dominadores da terra. Deus, como um rei, está lá no céu, o reino dos céus, ele decidiu fazer uma colônia aqui na terra. Sabe o que é uma colônia? A Inglaterra tinha várias colônias. Tinha a Grã-Bretanha, o reino da Inglaterra, Índia era colônia da Inglaterra, Austrália era colônia da Inglaterra, aqui Canadá era colônia da Inglaterra, Bahamas era colônia da Inglaterra. Nós, brasileiros, o Brasil, ele era colônia de Portugal. Tinha o rei de Portugal e tinha a colônia, que é o Brasil. E Portugal teve várias colônias, Moçambique, e tantas, Macau, até na China tem colônia portuguesa, várias colônias de Portugal, porque tem um reino e tem as suas colônias. Assim Deus fez. Deus criou os céus, criou o seu reino, e esse rei decidiu fazer uma colônia aqui na terra. E para colocar alguém para cuidar dessa colônia, fez o ser humano para ser o governante, o governador dessa colônia. Eu esqueci das minhas aulas de história lá da quarta série, mas tinha um nome de quem governava o Brasil. Tinha o rei, que era Dom João na época, e esqueci um nome, tinha um nome certo, não era governador não, era um outro nome. Oi? Não era o Duque, não, em Portugal tinha outro nome. Esqueci, olha rapaz, foi tanto tempo, tem uns 40 anos que eu estudei isso, sabe? É mais ou menos uns 40 anos atrás que eu estudei. Não, tinha outro nome, porque o rei é um rei só, e tem aqueles que são os governadores que governam a colônia. Até esqueci o nome do camarada, estava preparando a pregação, tinha que ter escrito. O nome é Zé Bonifácio. Lembra do Zé Bonifácio? Lembra? Alguém aí foi na escola, lembra da história do Zé Bonifácio? Então, ele era um dos governantes do Brasil. Tinha o rei e tinha o governante. Cada colônia tem o seu governante. E Deus fez o ser humano para ser o governante aqui do planeta Terra. Eu dou a você o poder para dominar toda a Terra. Quer ver? Tem outros versículos. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. Apocalipse 5, 9 e 10 diz assim: cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Deus nos fez para reinar sobre a terra. Vê comigo lá também, Salmos capítulo 15, versículo 16. Salmos capítulo 15, versículo 16. Aleluia. Salmos 115, 16, melhor. 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. O rei fez uma colônia, e essa colônia ele deixou, olha, você vai governar essa colônia. Ele deu esse planeta Terra, para os filhos dos homens, eu e você, seres humanos, dominamos e governamos o planeta Terra. Amém? No outro dia eu preguei sobre os súditos do reino. Tem vários nesse reino, não tem só seres humanos, tem vários súditos desse reino. Os animais são súditos do reino, a natureza são súditos do reino, os anjos de luz são súditos do reino, os anjos que se rebelaram contra Deus e se tornaram demônios são súditos do reino. Todos os súditos do reino obedecem ao rei, só existe um rei, e tem todos os súditos do reino. Falar nisso, eu já ouvi muitas vezes, várias pregações falando não, sobre o reino dos céus e o reino das trevas, o reino de Deus e o reino de Satanás. Alguém já ouviu falar disso? E eu fui procurar na Bíblia sobre o reino das trevas. Sabe quantos versículos tem?
Nenhum. O reino de Satanás, sabe quantos versículos tem? Nenhum. Porque não existe reino de Satanás. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Reino é só um. O rei é só um. O Senhor, Deus soberano. Ele é o rei. O diabo, ele quer usurpar, mas ele não tem reino. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Ele não tem reino, ele quer usurpar a glória de Deus. Mas ele não é páreo para Deus. Outro parênteses na pregação. Não existe briga entre Deus e o diabo. É a mesma coisa se uma formiguinha fosse brigar comigo. Pronto, acabou a briga. É assim entre Deus e o diabo. Deus, ele é o Criador, ele que fez os anjos, e ele se rebelou contra Deus, se tornou Satanás, já está condenado e o futuro dele já está próximo. Amém? Mas não existe briga entre Deus e Satanás. Ele é uma criatura de Deus, não tem como. E aí, ele não pode tocar, Satanás não pode tocar a Deus. E ele toca a quem? Os outros súditos do reino. Ele toca a mim e a você. Ele faz por onde nos deixar longe de Deus e mais perto dele. Ok, ele conseguiu fazer isso no Jardim do Éden. Deus tinha acabado de dar o poder e o domínio para o ser humano. E Satanás, ele fez por onde? Enganar Eva. Fez por onde? Conseguir a confiança do ser humano nele e desconfiar de Deus. Essa foi a história. Nós vamos ver depois que algumas leis do reino. Dentre as leis do reino que eu vou falar em outros domingos, existe a lei de traição. Traição no reino. Você sabe, num reino normal, qual é a pena para traição? Morte. Simples assim. Todos os reinos e todos os imperadores da história da humanidade, sempre quando houve traição, a pena era morte. Por isso que Deus, quando falou para Adão e Eva, olha, não comam desse fruto, porque o dia que vocês comerem, no dia que vocês me traírem, vocês vão morrer. É a paga. O salário do pecado é a morte. O diabo, sabendo disso, ele fez por onde enganar Eva, enganar o ser humano, o Adão também, e os dois confiaram mais em Satanás, na serpente, do que em Deus. É assim que Deus fala? Não, não é assim não. É assim, assim, assim. Oh, então Deus está mentindo para mim? Então vou acreditar na serpente. Esse foi o pecado de traição. Eles confiaram mais, preferiram acreditar na palavra de Satanás do que acreditar na palavra de Deus. Com isso, o ser humano perdeu parte do seu poder na terra. Com isso, o ser humano perdeu parte do seu domínio na terra. Satanás passou a dominar a terra junto com o ser humano. Yes. Vai comigo lá, por favor. Vê o que está escrito em Lucas capítulo 4, versículo 5. Lucas capítulo 4, versículo 5. E o diabo, esse daqui está falando da tentação de Jesus, 40 dias Jesus no deserto, em jejum, sendo tentado pelo diabo. E aí vem essa tentação aí. E o diabo, levantando em um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. A Bíblia fala muito de reino. Nós nascemos numa democracia e não entendemos muito bem o que é um reino, como funciona o reino, as leis do reino, as características do reino, não entendemos muito, mas a Bíblia fala muito de reino. E está aqui, ó, o diabo mostrou para Jesus todos os reinos do mundo. E disse-lhes, versículo 6, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e doa a quem eu quiser. Volta lá. Ele não falou, eu vou dar o reino a você. Ele falou, eu vou dar-te-ei o poder e a glória do reino. Ele não tem como dar o reino, porque o reino não é dele. Mas o poder e a glória do reino, ele podia dar, porque quando ele conseguiu trair a confiança do ser humano para com Deus, ele usurpou parte desse poder. E Jesus fala o que para ele? Responde o que para ele? Mentiroso, isso daí não é teu não foi dado para você não, porque ele fala, eu dar-te-ei todo o poder, porque a mim foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. Versículo 7, Jesus responde, ele falando ainda, portanto, se tu me adorares, tudo será
teu. E Jesus responde o quê? E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Aleluia! Te pergunto, se Jesus tivesse aceitado a proposta de Satanás, ele receberia poder e glória e dinheiro, um monte de coisa aqui na terra, sim ou não? Sim. Tem muita gente que eu conheço, de alguns lugares aí, que fazem acordo com o diabo para ter dinheiro e ganha muito dinheiro. Faz acordo com o diabo para ter fama e ganha muita fama. Faz acordo com o diabo para vender centenas de CDs. Hoje em dia não tem mais CD não, né? Mas ser cantor famoso aí e ter fama e poder e ter dinheiro e ganha e consegue? Consegue. E eu te pergunto, se a pessoa, hoje em dia tem até a igreja de Satanás aí, né? No Brasil, que na América tem um monte, em todo lugar aí, infelizmente. Se a pessoa faz pacto com o diabo para ficar rico, a pessoa fica rico, sim ou não? Sim, então vale a pena fazer pacto com ele? Por que não? Se Jesus tivesse feito um acordo com o diabo, ele ficaria milionário, sim ou não? Sim, mas ele ia morrer e acabou. Se você faz pacto com o diabo para ficar rico, você vai ficar rico? Vai ficar, mas morreu, acabou, vai para o inferno. Jesus não estava pensando nessa vida aqui, ele estava pensando no futuro, na vida eterna. O que é melhor, você ter um pouquinho agora ou ter tudo a vida toda? Um exemplo, o que vale a pena o camarada ver uma mulher assim, uau, que mulher bonita, que mulher maravilhosa, pô, tá dando mole para mim e tal, sei que, o cara casado, poxa vida, vou com ela e tal, sei que, pá, fica 1 hora, vai para o motel, 1 hora de prazer, de maravilha, delícia. E o resto da vida sofrendo, o resto da vida com divórcio, o resto da vida com briga em casa, o resto da vida com problema na família, valeu a pena 1 hora de prazer para o resto da vida de problema? Não vale a pena, não vale a pena. É a mesma coisa a pessoa ter um acordo com o diabo aqui nesse mundo e o resto da eternidade longe de Deus. Não, Jesus ele não estava com a cabeça aqui nesse planeta Terra, ele estava com a cabeça na eternidade. Diz a Bíblia que Jesus suportou a cruz, sabendo o que ele receberia e como seria o final da história. Aleluia! Não se sinta tentado, não. O diabo ele dá muita coisa? Dá, para a pessoa dá, mas aqui nesse mundo, depois, e aí não vale a pena, e aí não está certo. Amém? Yes. Agora vê comigo o que aconteceu, o que Jesus fez em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Deus, vamos entender, o rei lá no céu decidiu fazer uma colônia aqui na terra, fez o planeta Terra, constituiu o homem e a mulher para ser o governante desse planeta Terra. O diabo consegue trair, fazendo o homem e a mulher traidores contra Deus, e agora ele também está governando aqui, está aproveitando das glórias e o poder desse mundo, e vem agora o rei, Jesus, vem o rei, aleluia, se torna ser humano, entra no mundo legalmente, como ser humano, deixa de lado o seu poder e a sua glória de rei, se torna, a Bíblia fala que ele se tornou servo, ser humano, consegue vencer o diabo e tomar de volta o que o diabo falou, eu te dou. Jesus fala, você não vai me dar não, eu que vou tomar de volta, I'm gonna earn it. Eu vou trabalhar e eu vou fazer por merecer isso daqui, nem você que vai me dar não, eu que vou pegar de volta o que é meu, o que eu dei para o seu amor, eu vou pegar de volta. Quer ver? Havendo riscado a cédula que era contra nós, Colossenses capítulo 2, versículo 14, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas nossas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Uma das coisas que Jesus fez na cruz foi pagar por nós
aquela dívida, aquela nota promissória, aquele cheque que a gente tinha entregue para Satanás, Jesus agora pagou aquilo lá e cravou na cruz, está cravado aqui, aquilo que o diabo pegou do ser humano, eu estou comprando de volta. Jesus não tomou na mão grande não, Jesus pagou. Se você entender a parte legalmente do reino, que não é chegar e tomar, não, Jesus pagou por isso, olha, legalmente, está aqui, ele fala, havendo riscado a cédula, havia uma cédula, havia um documento, havia uma escritura, espiritualmente falando, legalmente, espiritualmente falando, o diabo tinha poder sim. No entanto, ele falou para Jesus, me foi dado, eu dou para quem eu quiser. E Jesus falou, você dá aqui no mundo, mas eu vou pagar por isso. Jesus, riscando a célula que era contra nós, contra as nossas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E aí o que ele fez com Satanás? E despojando os principados e potestades, os demônios, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Aleluia! Glória a Deus! Jesus, ele pegou de volta o poder que Deus tinha dado para o ser humano, que o diabo tinha pego, agora Jesus comprou de volta esse poder, e agora Jesus morre, paga a conta contra nós, nos dá de volta o que era nosso, expõe publicamente, que publicamente é esse? Que público é esse? Os anjos, todos os anjos, todas as potestades, agora, vocês são testemunhas, expôs eles publicamente, agora eles não têm mais poder nenhum, o poder agora está de volta, com Deus, com o rei, com os seres humanos, porque Jesus era homem. E aí quando Jesus ressuscita, Marcos capítulo 16, uma das primeiras coisas que Jesus faz com os discípulos, eis que vos dou poder. Que poder é esse? Que o diabo tinha pego. Agora Jesus, o rei, está dando de volta, voltou ao que era lá em Gênesis capítulo 1, eis que agora vos dou poder. E poder sobre o quê? Marcos capítulo 16, poder para expulsar demônios. Deixa eu te falar uma coisa, o demônio, ele não tem poder de encostar o dedo em você, sem permissão, ou tua, ou de Deus. O diabo, ele perdeu o poder de agir aqui no planeta Terra por conta própria. Tudo que ele quer fazer, ele tem que pedir permissão do ser humano ou do rei de Deus. Porque o ser humano é o governador do planeta Terra. E ele perdeu isso daqui. Jesus fala, vos dou poder para expulsar demônios. Você tem o poder, o diabo ele não consegue encostar em você. A Bíblia fala, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo fica te tentando. A Bíblia não fala, sujeitai-vos, pois, a Deus, brigai com o diabo e você vencerá. Não é briga não. Se tem alguém endemoniado e tal, você não precisa agarrar, segura. Não precisa segurar não. A Bíblia não fala lugar nenhum para segurar demônio, amarrar demônio, nem amarrar endemoniado, segurar endemoniado, nem brigar com endemoniado, nem lugar nenhum. Sujeitai-vos, pois, a Deus, esteja certinho com o rei, resista ao diabo. Eu quero entrar? Não. Eu quero fazer? Não. Não. Está aqui, não. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, diz a palavra do Senhor. Você, como governador, se coloque no seu lugar, resista ao diabo e ele vai sair, vai procurar outro para ficar endiabrando a vida dele aí. É assim que funciona. É esse quem você é. Quem você é? Você é o governador, você é o dominador aqui do planeta Terra. Jesus disse, eis que vos dou poder para expulsar demônios, para curar enfermidades. No mundo espiritual, no mundo material, vocês pegarão serpentes e não lhe acontecerá nada, até se beber coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Isso é o que? Poder sobre o mundo terrestre. Jesus, eu falei no outro dia aqui, Jesus tinha um poder e ele nos deu esse poder. Vento, para, mar, acalma-te. O poder de andar por cima da água, você tem esse poder? Tem ou não tem? Tem. Você nunca usou porque nunca precisou. Mas no dia que precisar,
Se precisar, você pode andar. Sabia disso? Não olha com essa cara não, é verdade. Você tem o poder sobre o planeta Terra. Se você precisar, você pode falar, chuva, para. E a chuva vai parar. Se você precisar, você pode falar igual falou Josué, sol, para, lua, para. E obedeceu. Porque é o governador do planeta. Você está entendendo quem você é? Dá para entender um pouquinho quem Jesus te fez? A gente, na vida cristã, muitas vezes a gente fica tão raso. Jesus veio para nos salvar, que bom, pronto. Tem muito mais do que isso. Tem muito mais na vida cristã, no reino de Deus tem muito mais. E muitos não usam porque não conhecem, porque não sabem, porque não entendem ou porque não acreditam em quem você é. No mundo espiritual, em geral, o ser humano dá o primeiro passo e Deus faz o demais. O diabo, ele não pode agir na pessoa sem permissão de Deus ou da pessoa. Biblicamente falando, Jó queria infernizar a vida de Jó. O diabo queria infernizar a vida de Jó. E aí fez o quê? Foi pedir permissão ao rei. Eu posso? O rei falou, pode, só até aqui. Ele foi lá, fez o que quis e tal, você quer? Viu meu servo Jó? Te falei que ele ia ser fiel. Mas também tal, você quer. Então tá bom, você quer mais? Pode, só até tal ponto. Por que ele não podia tocar na vida de Jó sem permissão? Porque o diabo não tem poder disso. Por isso que ele, quando quer tocar na sua vida, ele não encosta em você. Ele fica falando, ele fica dando, ele fica sugestionando. O que ele mais fala é sugestão. E você pensa, isso é coisa, estou pensando, não, é ele que está falando. E você está ali na sua cabeça, o maior campo de batalha é a sua mente. O maior campo de batalha é a sua mente. E o diabo sabe disso, ele fica ali, falando. Ele não tem poder de pegar a tua mão e fazer. Ele não tem poder disso. Ele não tem poder de pegar o teu pé e sair lá, te levar para fazer o que quiser. Ele não tem poder disso. Agora, quando ele te fala e você comete o pecado, abriu a porta. Aí ele entra. Entendeu como é que funciona a história? Ele te sugestiona. Aí você vai e faz o pecado. Abriu a porta, deu legalidade para ele, aí ele entra. Quando o ser humano dá o primeiro passo, o mundo espiritual faz. Aí ele entra, aí ele faz o que quiser. Aí agora é dele. Até que a pessoa expulse, até que seja limpo, até que vá, até que procure, aí até que o diabo está morando lá e traz mais um monte para morar junto com ele. É tão fantástico o mundo espiritual, esse reino de Deus, que até o próprio rei, ele segue as regras dele. Vamos lá, está o rei de Portugal, o rei da Espanha, de qualquer outro país aí, e tem a colônia dele, e ele quer fazer alguma coisa lá na colônia, ele chega lá e faz do jeito que ele quiser, ele tem o poder disso, mas geralmente não faz. Ele faz o quê? Ele fala com o governador, e o governador faz, né? Um reino correto, um reino organizado, um reino elegante, é assim que funciona. O rei fala com o governador vai e faz no reino. Assim é Deus contigo, comigo no planeta Terra. Você sabia que mais de 90% dos milagres na Bíblia, o primeiro passo foi do ser humano? Vou repetir. Você sabia que mais de 90% dos milagres na Bíblia, o primeiro passo foi o ser humano que deu? Por quê? Porque ele que é o governador. O ser humano que está no governo do planeta Terra. O rei quer fazer, mas ele fala com o governador abre a porta, faz, e aí o rei continua. Exemplo disso, no Egito. Quero libertar o meu povo do Egito. Deus podia libertar o povo e pronto? Podia. Mas não, falou com o governador dele. Moisés, vai lá, fala com o faraó para libertar o meu povo. E foi e falou com o faraó. Até isso, até no reino espiritual, o governador do reino do Egito, como é que era o nome dele? Faraó. E Deus esperou o faraó falar, então vai embora. E aí o povo foi. Até isso. Deus não chegou lá e matou o faraó e pronto, acabou. Não. Deus tinha o poder de fazer isso? Tinha. Mas Deus respeita o seu reino. Moisés, vai lá, libera o meu povo. Moisés foi.
E aí, Deus, quero fazer milagres, Moisés. Então tá bom. Moisés, pega a vara e toca no rio Nilo para se transformar em sangue. Deixa eu te falar uma coisa, se Moisés não tivesse tocado, o rio Nilo nem ia se tornar em sangue. O ser humano fez o primeiro passo, o rei foi, milagre, água em sangue. Moisés, faz agora, toca de novo o Nilo. Sim, senhor, tocou o Nilo, agora arranjo. Moisés, agora de novo, eu quero fazer outro milagre aí. Pega a poeira, joga para cima, vai ter piolho. Sim, senhor. Ele tem o domínio sobre o planeta, o ser humano tem o domínio sobre o planeta, pegou a terra, o rei foi, fez o milagre. Todos os 10 milagres das 10 pragas do Egito, falei 10 milagres, fiquei aqui. Todas as 10 pragas do Egito, o ser humano foi o primeiro. O ser humano fez, Deus continuou fazendo. Os milagres todos, você vê na Bíblia, todos os milagres, mais de 90% deles, o ser humano fez primeiro e Deus fez. Muitas vezes Deus falou, fulano, vai lá e faz assim, assim, assim. O rei deu a ordem para o governador. E o governador faz, aí o rei continua. Entendeu como é que funciona no mundo espiritual? Por isso que você e eu temos que orar. Porque quando você ora, é você o governador, governadora, fazendo uma petição para o rei, para ele intervir na sua vida. É por isso que é necessário orar. Alguém aqui já estudou direito? Alguém já estudou direito? Não? No direito penal, direito civil, no direito, quando você quer fazer alguma coisa, você faz uma petição para o juiz. Tem que fazer uma petição, tem que fazer, escrever e tal, você quer assinar e faz a petição. O juiz vai ver aquela petição, vai despachar a petição e vai ser executado. É assim que funciona. O juiz não chega lá e faz, tem que ter uma petição do advogado, isso se seguir direitinho as regras. Mas é por isso que você e eu temos que orar, para pedir ao rei, para fazer no mundo material. Agora, uma das coisas que eu mais fiquei pensando quando eu estava preparando toda essa série sobre o reino, é quanto que nós não entendemos quem nós somos no reino de Deus. E quanto que eu falei no outro domingo, quanto que eu e você, príncipes e princesas, temos cabeça de mendigo, de pedinte. Ai, pastor, ai, por favor, ai, meu Deus, ai, não sei o quê. Cabeça de mendigo, cabeça de pedinte, em vez de ter cabeça de príncipe e princesa, filho do rei, filha do rei. Interessante que vê lá, por favor, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, e não vos conformeis com este mundo. Tem muita gente conformada como está vivendo. Tem muita gente que está conformada com a situação. Tem muita gente que está, é assim mesmo. É a vida. É do jeito que é. Do jeito que dá. E não é assim. E não está certo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso. Entenda quem você é, entenda como funciona o reino de Deus, entenda como funciona o mundo espiritual. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É o que eu falei no outro dia aqui. Deus já te deu tantas ferramentas, tantas armas, tanta coisa, e você não usa. Primeiro, porque nem sabe que tem. Segundo, porque nem acredita que funciona. Eu perguntei aqui, você tem o poder de andar em cima da água? Eu, pastor, se tiver congelado até arrisco. Se você precisar, você tem esse poder sim. Jesus já falou, eu vos dou poder no mundo espiritual, no mundo material. Você entendeu? Tem tanto crente que não tem
vitória na vida, porque não toma posse, como a gente fala, né, na Pentecostés, não toma posse da vitória, crente. Não faz o que tem que fazer e fica só reclamando da vida e choramingando. Você já tem o poder, você é o governador do mundo, você é o governador do planeta Terra, da sua vida, da sua família. Faz, amém? Nós vamos ver depois, no decorrer das pregações, um pouco sobre hierarquia, para você não passar, não cometer erros de hierarquia. Existe hierarquia no mundo espiritual? Existe. E você tem que seguir a hierarquia para a coisa funcionar direitinho, legalmente ali, matematicamente, funciona. O que eu quero falar com vocês é que funciona. Como é que nós compramos esse templo? Estava lembrando agora ali, antes do culto com a irmã Nilda, como é que nós compramos esse templo? Eu, como embaixador, depois nós vamos ver o que é embaixada, o que é embaixador, a igreja é uma embaixada, quem são os embaixadores, nós vamos ver isso daqui depois. Como é que funciona esse negócio de embaixada? Porque um reino tem suas embaixadas, ok? Eu já falei que o mundo é uma colônia, a igreja está inserida nesse reino, a igreja é uma embaixada. Mas vamos lá, isso daqui é aula para outro dia. Como embaixador, eu cheguei para o rei e falei: rei, estamos precisando de um templo. Já que o senhor me colocou agora como embaixador aqui dessa embaixada, chamada igreja, eu preciso de uma sede para a embaixada, preciso de um reino, preciso de um templo. Ô rei, o senhor me dá tem como o senhor liberar aí uma petição, tem como liberar um templo? O rei falou: tem, vai lá, eu vou te dar. Então tá bom, acabou, simples assim. A gente tinha quanto em caixa? Menos de $100, não tem problema. O rei falou: de quem é a terra? É dele. Do Senhor é a terra, o mundo e tudo que nele habita. Senhor, precisamos de um templo. Sim, tá bom, meu filho, eu vou te dar. Ok, pronto, acabou. É assim que funciona. E aí chegaram: pastor, mas e aí, como é que vai ser? Vai ter, meu irmão. Mas como é que vai ser? A agente imobiliária chegou: pastor, e aí, quanto é que vocês já têm? Temos menos da metade para dar de entrada. E falta um mês para assinar. Então não vai ter close? Vai ter sim. Pastor, estou te falando de números. Ela falou: você que não está entendendo. Nós vamos assinar o contrato. Acabou. Por quê? Porque o rei falou para mim que ia ter e pronto, acabou. Eu sou só embaixador. Eu não sou o dono da igreja, não sou o dono do templo, não sou dono de nada. Eu sou embaixador desse reino. E nós compramos, vocês sabem da história, compramos esse templo aqui de forma milagrosa. Aí agora de novo, Deus colocou sempre no meu coração de ter um daycare para a igreja, de ter escola, que vamos ter depois, se Deus quiser. Vamos ter escola de primeiro e segundo grau, ensino profissionalizante para adultos, para jovens, after school para adolescentes, ensinar profissionalizante, vamos ter. O rei já falou comigo. E pronto. É assim que funciona. Tem um Senai aqui na cidade, é o que Deus, o rei já falou comigo para fazer um Senai aqui. Amém, vamos ter. Ensino profissionalizante para jovens e adultos, vamos ter. E o primeiro passo foi a creche, que eu falei: Senhor, eu quero ter uma creche primeiro. E aí cheguei para o rei: Senhor, rei, gostaria de ter uma creche. Aí eu falei com o prefeito, com o vice-prefeito, com um monte de gente aí, falou: pastor, tem que ter muito dinheiro e tal, isso aqui. Tá bom, rei, quando o senhor quiser me dar, estou aqui. E aí chegou a agente imobiliária: pastor, quer comprar uma creche? Quero. Tá bom, vamos lá. E aí vamos tudo e tal, sei que. Aí quando foi dar a entrada, o rei falou comigo: não vai sair nenhum dinheiro da embaixada não. Pode deixar que o dinheiro vai vir direto do reino. Não pede nada do pessoal da embaixada não, da igreja. Pede não. Vai vir, os recursos vai vir direto do reino, tá bom? Sim, senhor. Tá bom. Vamos comprar. 8 meses de negociação, vamos comprar o daycare. Aí cheguei para grandes parênteses na pregação, mas tá bom, tem ninguém com fome não, né? Cheguei para o advogado: tal, sei que, como é que vai ser a entrada? Disse: não, vai ser essa a entrada. Mas isso daqui é um prédio comercial, eu sei. No mínimo da entrada é de 20%, 25%, eu sei disso. Mas como é que vai ser? Vai ser essa a entrada. Isso não existe. Existe sim. O rei falou comigo: vai ser essa a entrada. O dinheiro não vai vir da embaixada, não. O dinheiro vai vir direto do reino. Não falei assim com o advogado, senão ele ia ficar mais maluco ainda, né? Vai ser sem entrada. Então tá bom, você que sabe disso. No dia aqui vai ter que ter. Assim, tá bom, tranquilo, sem problema. Aí cheguei para a gente imobiliária: pastor, como é que... Não, vai ser sem entrada. Mas como? Aí tá, aí quando chegou no dia, eu conversei com o outro
um outro embaixador do reino, que é o Steve Sisson, que esteve aqui, né? Outro embaixador embaixador das finanças do reino. Aí eu falei com ele, disse, tá bom, pastor, vamos dar assim. Aí o banco, porque como é que funciona? Você pega 20%, dá de entrada para o banco e o banco financia os outros 80%. Na maioria, 99,9% dos casos é assim que funciona. Aí eu falei com o embaixador das finanças, o Steve Sisson, tem como vocês darem a entrada e a gente não dá entrada nenhuma? Tá bom. Em vez de vocês me darem 20%, eu vou dar o 100%. Tá bom, combinado. Então tá, beleza. Aí passou um tempo. Pastor, tem o closing cost também, 15 mil de closing cost. Aí liguei para o Steve. Steve, olha só, está falando embaixador aqui da Igreja Manuel, o embaixador aí das finanças. Tem como liberar também os 15 mil? Ô, pastor, não tem como liberar não, mas vamos fazer o seguinte, nós vamos te dar um empréstimo para você pagar os 15 mil, fica por isso mesmo. Então tá bom, combinado. Assinamos um contrato sem dar $1. O dinheiro veio direto da embaixada, não direto do reino, não veio da embaixada não. Eu não estou falando isso para me gloriar, eu estou falando isso para você entender como é que funciona o reino de Deus. Entendeu como é que funciona? Quem você é no reino de Deus. Quando você entende quem você é, você entra em contato com o rei, e se o rei fala sim, é sim, e acabou. Não tem quem fale que não. A porta que Deus fecha, ninguém abre, a porta que Deus abre, ninguém fecha. E tudo que dois concordarem na terra será concordado no céu. Se dois embaixadores concordarem na terra, já está concordado no céu, porque o rei já está em contato. Entendeu como é que funciona a coisa? E aí chega a gente imobiliária, pastor, tem 30 anos que eu trabalho com isso, eu nunca vi um closing assim. É o reino de Deus, é o rei que quis, está lá, o daycare, pode levar suas crianças de 2 anos e meio para cima, sinta-se à vontade, todo dia tem historinha bíblica, oração, as crianças que nunca ouviram falar de Jesus já estão orando já, lindinho, lindo ouvir, as criancinhas, 2 aninhos orando, 2 anos e meio orando, lindo, está lá, ó. Essa semente nunca mais vai sair do coração deles. E de outros, e outros, e outros, e outros que vão vir. Por quê? É o reino de Deus. Crescimento e expansão do reino de Deus. É assim que funciona. Amém? Vou fazer um outro parênteses grande. Estou cheio de parênteses hoje, né? Estamos aqui, ó, reformando o basement todo, reformando a cozinha. Vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso. Hoje em dia está tudo sujo, está tudo em construção lá. Mas vai ficar lindo. Para quê? Para o reino de Deus. É para o reino, para que mais pessoas possam estar e fazer parte desse reino e conversar e fazer parte dessa família, da família Emanuel, que faz parte desse reino de Deus, para isso. Os recursos já está demorando mais do que eu imaginei, já está gastando mais do que eu imaginei, e não acabou ainda. Mas, você pergunta se eu estou preocupado? Não, porque eu sei que o recurso vai vir. Porque é para o reino. Não é para mim, não é para você, é para o reino de Deus. Vai vir recurso? Vai vir. Se Deus tocar no seu coração, dê a oferta, está vindo, é para o reino de Deus. Depois você vai lá embaixo, aqui, ó, foi minha oferta que fez isso daqui, ó. Minha oferta que ajudou aqui, ó. Pode falar à vontade, que foi mesmo. Se foi, pode falar. Glória a Deus, aqui, ó, está aqui isso daqui, ó. Eu ajudei a fazer isso daqui. Glória a Deus, que Deus te prospere, que Deus te abençoe, que você possa investir no reino de Deus. Eu não vou falar, vou ter que nem o culto espanhol também não deu não. Vou deixar para outro domingo. Falar sobre príncipes com cabeça de mendigo. Como mudar essa cabeça? Transformáveis pela renovação do vosso entendimento. Quem você é, entender qual o seu papel, sua função no reino de Deus, e agir, trabalhar e fazer e ser quem Deus criou você para ser. Amém? Mas quem veio mudar essa história toda para a nossa vida foi uma pessoa chamada Jesus. O nosso rei, rei dos reis, senhor dos senhores, se fez como ser humano, entregou a sua vida para resgatar, como eu falei, resgatar das mãos do diabo o poder que estava na sua vida e te entregar o poder de novo. Sabia que você tem poder sobre sua própria vida? Você tem poder sobre suas emoções, você tem poder sobre seus pensamentos, você tem poder sobre as suas reações. Ai, pastor, eu não consigo. Sim,
Deus te deu poder. Como eu preguei no domingo, semana passada, o primeiro poder que Deus te dá é sobre você mesmo. Poder sobre a sua mente, poder sobre as suas emoções, poder sobre as suas reações. Deus te dá esse poder, Jesus te dá esse poder, que Ele quer hoje. Ele está falando comigo que Ele hoje quer dar para alguém aqui, para alguém aqui, melhor falando, para várias pessoas aqui, restabelecer esse poder na sua vida. Restabelecer o poder, o domínio, você se dominar os seus pensamentos. Não quero mais pensar nisso, eu vou pensar naquilo, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa forma, se tem algum louvor nisso, ocupe o seu pensamento. Você, minha irmã, meu irmão, se sua cabeça está desvairada, pensando um monte de coisa, e geralmente pensando em um monte de coisa errada, bota um louvor, bota uma música, começa a cantar, começa a louvar a Deus, começa com louvor, começa adorando, louvando ao Senhor, adora ao Senhor, coloca uma pregação lá, de uma pessoa de um pastor que seja bíblico. Se você não conhece nenhum, me pergunta que depois te dou a relação de alguns, e se você quiser depois dá para ouvir também, para ver se esse pastor aí está conforme a palavra. Ouve a palavra, ocupe o seu pensamento com coisas do reino, e aí você cada vez mais vai poder controlar as suas emoções, os seus pensamentos, as suas reações, e aí você vai ver que quanto mais perto, como eu falei na semana passada, quanto mais perto você está do rei, mais parecido você fica com ele. Cada vez mais parecido com ele. Amém? Gostaria de orar por você, para que você possa receber, de novo, receba, meu irmão, receba aí as rédeas. Alguém que não sabe o que é rédea? Que foi criado na roça aí, a rédea do cavalo. Você vai andar de cavalo. Alguém aqui já andou de cavalo? Beleza. Como é que você fala? Você monta em cima dele e fala, vai! É assim? Não é não? Você monta em cima do cavalo e fala, vai! Né? Vai cair. Primeira coisa, você monta no cavalo, você vai pegar o quê? As rédeas. Quem domina aqui sou eu. O cavalo é muito mais forte que você, mas quem domina é você. Você que tem que tomar as rédeas da sua vida. Você que tem que tomar as rédeas das suas emoções, dos seus pensamentos. E Jesus entregou as rédeas na tua mão. Agora, vai lá, domina, saiba, aprenda, puxa para cá, puxa para lá, puxa cá, libera. E aí vai, aprenda como é que domina as rédeas. E você vai ver como é que daqui a pouquinho você está galopando aí. Amém? Espiritualmente falando. Peço que você se coloque de pé e vamos orar. Aleluia. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pelo que tu fizeste conosco. Muito obrigado porque tu pagastes por nós para termos de volta o poder, Senhor, o domínio sobre esse planeta, sobre nossas vidas. Te peço, Senhor, que tu possa abençoar meu irmão e minha irmã. Senhor, que possamos tomar as rédeas da nossa vida, Senhor. Oh, meu Deus, e te agradar e te louvar, Senhor, conforme tu nos criaste para ser, conforme tu nos fizeste para ser. Senhor, que possamos ser tudo aquilo que tu nos planejaste, Senhor. Que nada e ninguém venha nos impedir, Senhor, de sermos uma bênção, de sermos abençoados, de abençoar muitas pessoas. Senhor Jesus, fica conosco, Senhor. Abençoa minha irmã e minha irmã. Senhor, dá-nos, Senhor, dá a cada um de nós aqui, Senhor, a clareza de entender quem nós somos, quem tu nos fizeste, o que tu nos constituíste, em quem tu nos constituíste nesse planeta Terra, para que possamos dominar e não ser dominados por nada e por ninguém. Fica conosco, nos ajuda, nos abençoa.